Por mais dura que seja a realidade, ela parece não ter força suficiente para calar a alma, para sufocar o suspiro mais profundo do ser humano. Por mais dura que seja a realidade, ela não consegue calar a poesia, que parece sair até mesmo em forma de suor. Oswaldo Lamartine de Faria escreve que o sertão é um estado de graça. O seridó seria um estado de espírito, seria um estado de vida? Sim. Se você for pensar, por exemplo, no sentido bem antropológico, que antigamente se falava do espírito como cultura, né? É o espírito seridóense. Né? Esse espírito, em termos antropológicos, né? É muito mapeável, é tangível, né? É de se pegar, né? É porque o que eu estou dizendo é tão evidente que você consegue tocar, porque você come, né? Você cheira, você enche os olhos dele, né? Seja encher os olhos de alegria, na abundância do inverno, ou nessas cores cinzas, né, que nós temos, né? Na forma de você receber o outro, né? Uma coisa que é um diferencial imenso, né? Uma forma, por exemplo, de você ver nossas cidades. Nossas cidades, por mais que algumas delas, né, sejam tão maltratadas, né, por quem deveria cuidar bem delas, que são os cidadãos dela e os gestores. Mesmo assim, você vê, por exemplo, a cidade do Seridó, quando você vai olhar outras cidades, você vai ver que as cidades do Seridó são muito mais limpas, né? Parece que funciona melhor do que as outras cidades. O IDH de algumas cidades lá em cima, no teu caso, eu não sei se ainda São José do São José, né? Que era lá em cima, né? Cidades limpíssimas, como você tem a Carinha é o caso mais acabado, mas as outras cidades, vá nessas cidades do Seridó e vá em outras regiões, que você vai ver a diferença imensa e gritante. Um seridó ressequido, um seridó espinhoso, um seridó pedrento e um seridó poético, um seridó de letras. Sim, né? Um seridó, e especialmente, olha, para você ter uma ideia, eu já falei esse dado para o senhor. Na época do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó, né, eu fui chamado para escrever sobre a cultura. Por quê? Os técnicos que vieram, que eram técnicos luminares do planejamento do Nordeste, né, que estavam no plano de desenvolvimento, por exemplo, um dos nomes mais conhecidos, que era Tânia Bacelar, né, uma intelectual e uma economista, né, de renome internacional, né? E os dados econômicos e sociológicos, né, que se tinha, estatísticos que se tinha, e sociológicos também, os pesquisadores do Plano de Desenvolvimento Sustentável diziam, uma vez conversando comigo, disse: Muraquitã, todos os indicadores econômicos dizem que o Seridó ou não existe, ou daqui ao próximo ano vai deixar de existir. O que é que acontece com o Seridó? Que essa região desapareceu. Claro que ela tinha as explicações econômicas. Por que a renda
por exemplo, as rendas das pequenas cidades eram grande parte de aposentados. Eles sabiam economicamente, mas era como se a região fosse inviável. No entanto, o que é que eles começavam a ver? Que existia uma cultura que parecia que fazia com que esse tecido não se esgarçasse ao ponto de se romper. Isso se dava, por exemplo, que aí eles começam a detectar também, que eu expliquei pelo viés histórico e cultural dessa nossa identidade gastronômica, identidade educacional, né? A nossa, por exemplo, o Seridó, que a partir de 1924 domina a política estadual com o algodão, com 2 governadores seguidos do Seridó, um Seridó que o próprio nome do algodão era algodão Seridó ou algodão Mocó, que era o melhor algodão de luxo, que competia inclusive com o algodão do Egito, que até hoje é um algodão que é uma fibra longa, a fibra que se torna os tecidos mais macios, né? Então, quer dizer, há a questão política, há a questão religiosa, há a questão cultural, no sentido de práticas. A gente é muito de praticar, como Michel Certeau fala, a prática do espaço. Nós praticamos o espaço. Né? Nós praticamos, e esse espaço não é somente o espaço que não existe também somente o espaço da primeira natureza, somente o espaço natural, né? Mas existe um espaço da cultura, ali que você ritualiza, você celebra, você faz questão de rememorar, né? Os judeus têm que ter essa coisa, por exemplo, não esqueça, rememore. Está aqui, ó, é isso aqui, não esqueça, sua origem é essa, e a gente, lá no Seridó, por exemplo, é como se nesse DNA de nossa identidade existe um elemento chamado, né, que é imperativo, e esse elemento é não esqueça. Não esqueça que você é seridoense, que você tem esse hábito alimentar, que você acolhe dessa maneira, que você sabe que essa região é Seridó, que você às vezes vai para outros lugares e no lugar de dizer a cidade, você diz que é do Seridó. Quer dizer, é como se isso fosse muito maior. O Seridó não cabe, parece que na identidade de uma cidade, não é municipalizado. É tanto que existe um Seridó paraibano, né? Então, quer dizer, é como uma mancha no bom sentido, por exemplo, é uma nuvem, que uma nuvem não tem uma borda precisa, ela vai se modificando, agora vai ficando, pousando ali, né? Muito mais do que sendo um recorte extremamente definido. Mas o Seridó tem essa persistência, né? E o bom é que a gente sempre recorde. E cada vez recordemos, por exemplo, de onde é que nós viemos e não esqueçamos ninguém. Ninguém índio, né? Ninguém negro, ninguém português, ninguém vindo de qualquer outro lugar, seja qual seja a sua etnia. Talvez hoje ninguém descendente de Abraão. Ninguém descendente de Abraão. Os próprios cristãos novos, né, estão presentes na história do Seridó, né? Quem são os cristãos novos? Com certeza estão dentro das nossas famílias, com certeza temos. Agora, no período colonial, ninguém faz propaganda de que é cristão novo. Quem está fugindo, né? Como a gente está falando, você está fugindo da Inquisição, você vai dizer, sou eu, levantar a mão dizendo que é, né? Mas ainda sobre o Seridó das letras, o Seridó que escreve sobre si mesmo. Sim, retomando isso com relação ao plano de desenvolvimento sustentável, eles disseram,
disseram, a equipe toda do Plano de Desenvolvimento Sustentável disse, uma das coisas que nos deixa muito à vontade para escrever é a quantidade de coisas que já foram escritas sobre o Seridó. Coisa que você não encontra em outras regiões. Você encontra, por exemplo, alguém falando sobre Natal. Mas vai para outras regiões, você não encontra bibliografia. Mas você encontra, por exemplo, um dos gêneros mais importantes com relação a memória, com relação à identidade, que é os historiadores. Você pega um Dom Adelino vai escrever outras coisas, mas vai escrever sobre a história do Seridó. Você pega, por exemplo, os mais homens de outrora, Manuel Dantas, escrevendo memórias sobre o Seridó, história. Duas coisas, por exemplo, você vai encontrar ele escrevendo sobre geografia no Seridó e história. Dois gêneros extremamente estratégicos na montagem de uma identidade. Se você recorda, por exemplo, que você pega Alemanha e França, a geografia quase que nasce do conflito ali entre Alemanha e França, né? Porque era um conhecimento estratégico. A história também, as narrativas são muito importantes para que você ganhe, né, essa... Então você tem uma prática memorialística, um gênero literário, como a história escrita, que já foi escrita, foi sendo reatualizada, até chegar, por exemplo, num Seridó que era de memorialistas, de historiadores, que a gente chama de historiadores tradicionais, até a gente chegar no suprassumo disso aí, que é um mestrado de história, cujo tema é a história dos sertões. Quer dizer, parece que nem a universidade é como se a própria universidade fosse porosa para acolher essa demanda identitária do Seridó. Você cria uma linha de pesquisa, quando você cria uma linha de pesquisa sobre a história dos sertões, não é porque isso está pairando, como é que chama? Isso é uma coisa sem alicerce. Mas é uma demanda criada pela própria historicidade do Seridó. Você olha que você junta um nexo que vai desde os primeiros escritos, início do século XIX, até hoje, você olha que o negócio persiste nas letras. Né? Nós temos poucos prosadores, no sentido de ficcionistas. Temos prosadores, por exemplo, maravilhosos como tanto o Juvenal Lamartine, mas Oswaldo é muito superior, né, em termos de prosa. Né? Mas nós temos pessoas que vão desde desse formato mais regionalista, até você passar para um Moacir Cirne, que é a vanguarda da vanguarda das letras, com o poema Processo. E Moacir Cirne, mesmo na vanguarda disso aí tudo, ele remonta a Caicó, a Seridó, né? Mesmo escrevendo no poema Processo. Né? Quer dizer, nem o que você teria com as vanguardas eram negação da tradição, né? Mas mesmo assim a tradição não cala, nem na vanguarda. Né? Moacir, por exemplo, no final do que ele escreveu um livro chamado Invenção de Caicó.
que é uma ficção, é poesia, muita coisa, mas é uma pessoa que vai encontrar essa recepção do Seridó, né? Vai recepcionar dentro da vanguarda que às vezes parecia negar completamente qualquer coisa que viesse do passado, né? Quer dizer, poetas, né, parece que existem mais do que os prosadores e os ficcionistas do Seridó, né? Mas eu acho que continua nas letras também isso aí. É como se existisse um discurso, falando em termos acadêmicos, né? Discursos que se dão na forma escrita, seja em jornal, seja nas revistas de festa, seja em livros, etc. e tal, né? Existe uma prática não verbal, que é uma forma de você se expressar linguisticamente em termos gestuais, né? Em termos gestuais, em termos do que você come, como você faz, elabora as coisas, em termos de como você pratica a sua espiritualidade, né? Eu acho que todos esses elementos, sim, fazem parte dessa identidade. O Seridó das letras, o Seridó que se escreve, mas vamos falar do Seridó letrado, o Seridó que estuda. Nós poderíamos dizer que o Seridó de pedra, porque até as pedras do Seridó já tiveram a escrita dos nossos mais primitivos povos. Esse Seridó nasce com uma vocação para as letras? Existiria uma vocação para a educação no Seridó? E aqui eu me lembro de um poema de João Cabral de Melo Dete, que ele fala sobre a educação pela pedra. É impressionante isso, porque eu não teria... às vezes, como eu disse aqui, né, o seridóense militante, né, às vezes é muito parcial, né? A minha tese de doutorado, eu começo o meu livro disso aqui, eu coloco isso, esse objeto é parcial, eu estou tomando partido. Na academia você dizer, mas é uma questão da prática, por exemplo, eu tenho uma obrigação de falar da minha... ó Jerusalém, né, do que você estava citando. Salmo 137. Salmo 137, né? Eu estou falando agora eu vou falar da minha terra, na minha terra. Estava escrevendo a minha tese na minha terra, e a minha harpa eu trazia para cantar na minha terra, né? Não era como era que eu ia fazer doutorado em outros cantos e não ia falar da minha terra, né? Então, eu fiz questão de ser muito parcial com relação a isso aí, né? E na penúltima versão do Seridó, o livro que foi a minha dissertação de mestrado, eu me deparei com um relato do Correia, que era o fazendeiro lá de Acari, né, onde ele listava as secas, mas tinha um ruído dentro dessa lista, dessa cronologia, que vou falar, não me falta a expressão mais, mas uma intertextualidade com o relato bíblico, né, do Êxodo. Está presente lá as cordonizes, presente lá as pragas, etc. e tal, né? A todo momento. Muitos certamente não tiveram acesso ao texto bíblico para ler naquela época, né, o texto. Eu levanto a hipótese de que, e essa hipótese é comprovada na história quando a gente estuda a história da escrita, né, uma leitura ouvida, né? Então, quer dizer, muitos que com certeza
mais de 80% da população do Seridó, século XVIII, século XVIII é que eram poucos os letrados, pessoas letradas, né? Século XIX diminui um pouquinho, mas ainda continua sendo uma coisa absurda, né? Mas as evidências, por exemplo, deixadas em inventários, testamentos, há uma cultura escrita que é muita responsabilidade, por exemplo, da Igreja Católica. Os assentos de nascimento, casamento e óbito, livros de, como é que chama aqueles livros de Tombo. De tombo, né? Essa prática foi muito importante. Os inventários e testamentos, que a gente não vai pensar que alguém, né, era uma pessoa somente, às vezes era uma pessoa ad hoc, né, um tabelião ad hoc, porque não existia ninguém para fazer, e terminava um prático escrevendo aquilo tudo. Você vê a caligrafia do pessoal, né? Claro que isso era uma prática onde existisse uma vila, existia. Agora, qual é a diferença do Seridó? O Seridó guardou isso. O Seridó guardou, por exemplo, você procura em outras, talvez em outros lugares, você não encontra como foi guardado no Seridó toda essa documentação. Nós temos documentação que remonta ao século XVIII. E até hoje, é como eu estou dizendo, essa persistência, essa nossa defesa por até guardar materialmente essa memória em termos de arquivo, a gente guardou. Né? Quer dizer, é como se fosse um exercício espiritual e material para guardar e para que a gente não esqueça. Né? Você olha, por exemplo, o Labordoc hoje, tem um tesouro. Você olha em outras regiões aí, você fica babando. O pessoal, os outros pesquisadores dizem, meu Deus do céu, se eu tivesse um negócio desse, não saía mais daqui. Né? Você vai aqui, hoje não, que estão hoje as outras... outros lugares estão trabalhando para isso. Mas, por exemplo, o arquivo da diocese livro de casamento, óbito, por exemplo, estão todos digitalizados.